Oi, turma. As mais belas parábolas de todos os tempos, volume 1, Alexandre Rangel. No texto, Amigos. Numa aldeia vietnamita, um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por um bombardeio. Os missionários e 2 crianças tiveram morte imediata e as restantes ficaram gravemente feridas. Entre elas, uma menina de 8 anos, considerada em pior estado. Era necessário chamar ajuda por um rádio. Ao fim de algum tempo, um médico e uma enfermeira da Marinha dos Estados Unidos chegaram ao local. Teriam de agir rapidamente, senão a menina morreria por causa dos traumatismos e da perda de sangue. Era urgente fazer uma transfusão, mas como? Após alguns testes rápidos, puderam perceber que ninguém ali possuía o sangue compatível. Reuniram as crianças e, entre gesticulações arranhadas no idioma, tentavam explicar o que estava acontecendo. Precisavam de um voluntário para doar o sangue. Depois de um silêncio sepulcral, viu-se um braço magrinho levantar-se timidamente. Era um menino chamado Heng. Ele foi preparado às pressas ao lado da menina agonizante e espetaram-lhe uma agulha na veia. Ele se mantinha quietinho e com o olhar fixo no teto. Passado alguns momentos, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico perguntou-lhe se estava doendo e ele negou, mas não demorou muito a soluçar de novo, contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado e fez-lhe a mesma pergunta e novamente ele negou. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso, mas ininterrupto. Era evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita vinda de outra aldeia. O médico pediu que ela procurasse saber o que estava acontecendo com Heng. Com a voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ele e explicando algumas coisas, e o rostinho do menino foi se aliviando. Minutos depois, ele estava novamente tranquilo. A enfermeira então explicou aos americanos. Ele pensou que ia morrer. Não tinha entendido direito o que vocês disseram e estava achando que ia ter que dar todo o sangue para a menina não morrer. O médico se aproximou dele e, com a ajuda da enfermeira, perguntou-lhe: mas se era assim, por que então você se ofereceu para doar-lhe seu sangue? O menino respondeu simplesmente: ela é minha amiga. Pois é, amigos são assim. Não importa se a gente vai se ferir, a gente muitas vezes procura fazer o melhor pelo outro, mesmo que isso doa na gente, né? Então, os melhores amigos a gente reconhece somente nessa hora. Na hora de uma tristeza, de uma dor, de um sofrimento, de um problema, né? E a pessoa está ali, do nosso lado, mesmo que sobre para ela, mas ela não sai do nosso lado. Esses são os verdadeiros amigos. E a gente conhece poucos, né? Muitas pessoas com quem eu falo, sempre falam assim: os amigos dá para contar com uma mão e olha lá, ainda sobra dedo. E é verdade. Ao longo da nossa jornada, a gente faz colegas, né? Eu odeio essa palavra porque dentro do magistério soa como uma falsidade tremenda. Bom dia, colega. Oi, colega. Então, colega. Nossa, eu peguei trauma dessa palavra. Mas amigos mesmo, a gente realmente conta com uma mão e ainda sobra dedo, né? Porque são aqueles que estão dispostos a fazer tudo por nós. Recentemente eu tive um atrito com o meu melhor amigo, pessoa que já tem comigo uma estrada de 25 anos, ou até mais. Meu filho já está com 27, eu vim para cá com meu filho com quase 1 ano de idade, e a gente se conheceu de uma maneira assim, muito ruim. Eu professora, ele aluno, eu pegando no pé e ele me afrontando, né? Eu pegando no pé dele e ele me afrontando. Depois tudo passou, a irmã dele veio para minha casa, foi babá do meu filho por um bom tempo e acabou aproximando a gente, querendo ou não, e ele se tornou, daquele aluno rebelde, um bom amigo. E depois o melhor amigo, aquele que estava comigo em tudo. No momento que ele mais precisou de mim, talvez, ele não quis que eu estivesse do lado dele. Eu fiquei xarope da cabeça, peguei e afastei. Falei, se ele não me quer na hora que ele precisa, então eu vou respeitar. Só que eu fiquei ruim porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu quero estar junto, quero ajudar. E aí foi um desencontro danado, até que a gente teve uma discussão no meio das nossas idas e vindas aí,
E há pouco tempo o filho dele ainda veio falar comigo e falou assim, por que você não liga para ele? Eu falei assim, não, porque para mim não tem problema nenhum. A hora que ele ligar para mim e falar bom dia, eu vou responder bom dia normal. Né? Eu não tenho nenhuma coisa, nada para falar assim que, se ele me pedir desculpa ou se eu pedir desculpa, não. Porque é como se fosse um irmão. Né? O amigo de verdade é como se fosse um irmão. Você fala, você escuta, esbraveja, briga, mas daqui a pouco faz as pazes, normal. O amigo de verdade você não guarda raiva. Você não consegue virar as costas para ele. Pelo contrário, você está atento. Que a hora que precisar você vai correr. Isso se ele permitir também. Né? Que eu sou do tipo da pessoa que eu só vou se me permitir. Se não abrir a porta, não tem como eu entrar. Mas a minha vida eu abro para quem quiser. Eu não nego auxílio, não. Toda vez que eu preciso, eu grito. Falo, gente, estou precisando de ajuda. Né? Então, cada um é cada um. Dentro desse propósito da amizade, a gente tem que ter a palavrinha respeito. Tem aqueles que querem, tem aqueles que não querem. Tem momento que você deseja ter gente do lado, tem momento que você não deseja. Então, tem que ter o respeito. E tudo passa. Então, a amizade de verdade, ela não acaba. Ela pode dar um tempo, né? Mas não acaba. Você está sempre disposto pela pessoa. É só ela dizer, olha, agora eu quero. E isso você não consegue da noite para o dia. Amizade de verdade, não. É algo que vai sendo construído ao longo do tempo. Você vendo os defeitos, as qualidades, você aceitando a pessoa como ela é, você puxando a orelha quando a pessoa exagera. O amigo de verdade é aquele que ele diz não também. Não é aquele que só fala sim, que só elogia. Esse aí tem gente pra caramba, né? Pra bater nas suas costas, você tá fumando? Parabéns, né? Fumar faz bem. Tá cheio de amigo assim. Eu já sou o tipo de amigo que se eu vejo fumando, eu vou falar, isso daí mata. Não é pra você fazer isso, mas se você quer, o livre-arbítrio é teu, né? Eu vou jogar uma moral pra cima da pessoa, então eu sou esse tipo de pessoa. Nessa historinha aqui, fica claro que o amigo de verdade tá do teu lado. Ele pode até se lascar, mas ele tá do seu lado, né? Ele não vai deixar você sozinho. Eu aprendi ao longo do tempo que o amigo de verdade, ele também pode não estar do lado fisicamente, mas ele tá a todo momento orando por você. Ele tá o tempo todo exigindo, através das palavras até duras, que você seja uma pessoa melhor. O amigo de verdade, ao longo do tempo, ele consegue falar com você através de pensamento. Você olha para a pessoa assim, a pessoa fala, tá, não precisa falar mais nada não, já sei o que você está pensando, né? Então, um amigo de verdade, ele tá do nosso lado, mesmo que fisicamente ele não esteja. Ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar. E isso eu tentei plantar a vida toda dentro da sala de aula. Eu tentava fazer com que as crianças fossem de fato amigos e não colegas. Os colegas passam, os amigos ficam. Tanto é que hoje tem muitos deles que são adultos já, que já têm suas famílias e mantêm contato. Continuam se falando, confidenciando algumas coisas. Eu tenho uma amiga de infância que a gente quase não se fala, mas na hora da necessidade ou no momento, né, de que a gente tem tempo, que tempo é tão relativo, né, que a gente dá o tempo para nós, a gente para, a gente conversa, a gente ri, a gente chora junto, a gente olha lá para trás as coisas que a gente fazia. Tem um amigo de infância que também é assim, com quem esse eu já tenho mais contato no dia a dia, ele manda mensagem, ele está num grupo de WhatsApp, a gente se conhece há 40 anos. Então, amigos, a gente realmente, são poucos, mas são muito valiosos. E a gente tem que fazer de tudo para manter. As brigas entre amigos é normal. O que não é normal é o melindre, né? Não vou falar não porque falou isso para mim ou falou aquilo para mim. Eu já conheço o meu amigo, eu já sei o que ele vai falar. Então, para mim tá tudo certo. É só continuar. A vida segue. Aquilo que houve de ruim já passou. Agora, quando você é colega, aí é diferente.
Os colegas traem, machucam, são ariscos, deixam a gente arisco. Então eu não gosto dessa palavra, colega, mas de amigo eu gosto, apesar de ter poucos. Aqueles que eu falo no dia a dia, que estão em contato comigo, que eu chamo de amigo e de amiga, é porque eu estou construindo essa amizade. Tem muitos que eu estou construindo, que já estão comigo há muitos anos também, mas a gente não tem aquela sintonia de um olhar para o outro e falar assim, eu já sei o que você está pensando, né? Então eu sempre estou construindo amigos, e isso eu fazia na sala de aula. Eu colocava os meninos sempre como protetores das meninas. Falava, chegar lá na hora do recreio, vai ter menino que vai mexer, vai ter menino que vai querer bater, e vocês são protetores das meninas. E as meninas são aquelas que vão auxiliar os meninos na caminhada. Então eu sempre colocava eles para sentarem em grupos. Na minha sala, na verdade, tinha 2 grupos. Eram 2 fileiras de grupos. Ao invés de eles ficarem virados para mim, eu fazia carteira com carteira virado um de frente para o outro. E assim eu fazia até o final da sala. Então eram 2 fileiras, 2 grupões. Então todos eram amigos de todos, não tinha jeito. Ah, mas eu não vou muito com a cara do fulano. Mas você vai sentar junto com o fulano. Você vai aprender a gostar do fulano. Porque a amizade é isso, você aprende a gostar. Ninguém nasce gostando do outro. Tem pessoas que a gente já tem afinidade, a gente não sabe nem explicar o porquê. Tem outras que a gente não tem afinidade, a gente também não sabe explicar o porquê. Mas na convivência que você vai ver se realmente você vai gostar ou não daquela pessoa. Como aconteceu com esse amigo. Nós começamos uma história ruim, brigando um com o outro, eu como professor, ele como aluno, e depois nos tornamos bons amigos. Aqueles amigos que estão ali sempre pronto, né? Então, a história, ela traz pra gente uma forma de abrir uma aula, por exemplo, lendo a história, fazendo uma roda de conversa com as crianças, saber quem se dá com quem não se dá, porque é importante ter aquele momento de conversa informal na sala de aula. É muito importante iniciar as aulas uma vez por semana, ou 2 vezes na semana, ou todos os dias, se houver tempo para isso, uns 15, 20 minutos, uma roda de conversa. E saber o que passa na cabeça daquelas crianças, o que se passa no coração delas. É importante colocar a vida delas não para entender e fuxicar em reunião de pais, mas para entender como que funciona a vida daquela criança no dia a dia, porque aí você vai analisar quem pode sentar do lado de quem auxilia, quem atrapalha, por que aquela criança aprende, por que ela não aprende, o que acontece na casa dela que atrapalha na sala de aula, o que acontece na casa dela que está ajudando na sala de aula. Então as rodas de conversa, elas são produtivas. Quando você joga, né, pega uma caixinha, por exemplo, lá dentro da caixinha tem várias perguntas, né? Dentre elas, qual é o seu melhor amigo, por exemplo? Várias perguntas a respeito de amizade, mas qual é o seu melhor amigo tem lá dentro. A criança enfiou a mão na caixinha, pegou, ela vai ler. Qual é o meu melhor amigo? Ah, é o José. Mas quem é o José? Por que ele é seu melhor amigo? O que vocês fazem junto que é legal? Vocês já brigaram? Aí você começa a questionar aquela criança, os outros vão observando, vão sintonizando com aquela criança, vão se chegando àquela criança. Então essa troca de experiência, o que um tem, o que o outro não tem, o que eu gostaria que eu não tenha, mas que eu posso conseguir através daquelas perguntas, daquela caixinha de perguntas em relação a um tema, amizade, né? Depois você trabalha um texto como esse, interpretação de texto, ortografia, você trabalha gramática, você trabalha histórias de vida, você pede uma releitura, uma reescrita. Então existem aqui várias oportunidades de se trabalhar através de um tema, a amizade. Tem o Dia Mundial da Amizade, tem o Dia Nacional da Amizade. Você fortalece os elos entre essas crianças, utilizando esse tema. Eu gosto muito desse tema, amizade, porque através dele, que é uma qualidade do ser bom amigo, né? É uma excelente qualidade quando a pessoa é boa amiga. Isso daí faz com que você levante outras qualidades. Para você ser um bom amigo, o que você precisa? Você tem que ter respeito, tem que ter responsabilidade. Então você vai buscando ali outros princípios, outros valores através de um tema. Tem desenhos animados que você pode passar. O desenho do Puff eu acho muito bonitinho,
né? Quando é ligado à criança. Tem um que eu assisti agora há pouco tempo, ele já é antigo, esse filme eu assisti novamente, Os Intocáveis, né? O rapaz, ele vai procurar emprego e o cara que está oferecendo o emprego, ele quer um cuidador, né? Ele está numa cadeira de roda, ele é tetraplégico, e aí vem esse rapaz para ser o cuidador, só que ele não tem aquela coisa da falsidade. Ele é ímpar, né? Ele é verdadeiro. Então ele não fica com dó do cadeirante. Ele fala as coisas na lata, né? E o cadeirante gosta disso, porque ele não está sendo falso, ele não está ali pagiando o cadeirante para ganhar o salário. Ele está sendo autêntico, está sendo verdadeiro e está sendo um bom amigo. E nasce dessa questão de ser verdadeiro, né? Uma amizade muito sólida entre eles. Então eles passam a fazer atividades juntos, não mais como o patrão e o cuidador, mas sim como dois bons amigos. E esse cuidador pega no final, descobre que ele estava paquerando uma moça pela internet, tudo, e marca o encontro dele com essa moça e larga ele lá na lanchonete, né? A moça chega e ele não tem como sair, que ele não consegue sair do lugar. Então ele acabou casando com essa moça depois e esse cuidador frequentando a casa dele apenas como um bom amigo. Para vocês verem que é do nada que surge uma boa amizade. Então na sala de aula é possível do nada surgir mas muitos bons amigos. É que geralmente não é tratado esses elos na sala de aula. Faz os combinados, eu não posso chutar, eu não posso gritar, eu não posso bater, eu não posso, mas não cria os elos. Se você não criar esses elos de amizade numa sala de aula, fica solto aqueles combinados, né? A criança não sabe nem para que tem aquilo ali, só para ler todo dia, porque os combinados geralmente são lidos, né? Ah, você deve falar bom dia, boa tarde, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo você não pode. A criança lê, mas não entende, não incorpora aquilo. Mas a partir do momento que você trabalha no dia a dia, aonde eu ia com as minhas crianças, sempre eu ouvia muito elogios. Nossa, seus alunos são muito apegados uns aos outros, né? Tanto é que quando terminava o ano era aquela choradeira, né? Parecia que eles nunca mais iam se ver, sendo que eles moravam próximos uns dos outros. Com exceção de alguns que moram um pouco mais distante, mas grande parte sempre moram perto. Mas terminava o ano, parecia que estava terminando o mundo, porque eles queriam permanecer juntos. Quando terminava o período de provas, geralmente os alunos já eram dispensados, né? A escola fazia isso. Alguns professores já falavam, a partir de tal dia vocês não precisam vir mais, sendo que tinha dias ainda de aula. Mas como tem planilha, aquele monte de papelada para fazer e tal, então tem professores que falam, não vem mais porque eu vou estar aqui só encerrando nota. E quando eu falava para eles, né, olha, já mandaram dispensar vocês, né? Ah, professor, e se a gente quiser, pode vir? Então eu escutava isso, eu escutava com uma alegria tão grande, eu falava, é claro, se vocês querem vir, a escola está aberta, pode vir. E às vezes tinha aqueles que vinham até o último dia, até a última hora. Se tinha uma reunião de pais no último dia lá, né, que a gente tinha 2 horas de aula e 2 de reunião, vinha aquelas 2 horas de aula no último dia, porque não queria sair dali. Então eu tive alunos que não queriam ir embora para casa. E graças a Deus, né? Sinal que o ambiente era bom para eles, eles queriam ficar. Então façam isso, trabalhem bastante esses elos, trabalhem bastante projetos voltados para a amizade dentro da sala de aula. Eles vão proteger uns aos outros, eles vão cuidar uns dos outros. Quando a gente saía em excursão, eu mandava levar um rolo de papel higiênico, um saquinho de mercado, né? Tomar o comprimidinho lá que eles têm costume de tomar, que os pais dão para não vomitarem dentro do ônibus, mas levava o saquinho e o papel higiênico. Caso vomitasse dentro do ônibus, estava com o saquinho para vomitar e o papel para limpar. Às vezes um ou outro não levava, esquecia, né? Aí sempre tinha aquele que corria, a professora fulano tá passando mal, vou dar meu papel para ele, vou dar meu saquinho para ele. Então assim, um ajuda o outro o tempo todo. O professor fica com menos trabalho, porque não precisa ficar vigiando ninguém. Eles são amigos, eles cuidam uns dos outros. Então é gostoso demais, gente. Trabalhar a questão da amizade na sala de aula é muito bom. E você vê florescer no dia a dia aquela amizade real. Não é coleguismo, é amizade real. De um aceitar o outro como é, briga, discute, daqui a pouco tá lá, conversa, abraça,
beija, né? E sempre dentro daquele grau de respeito. Sempre dentro do respeito. Isso é fundamental. Em casa, com os filhos não é diferente, né? Se tem mais de um filho, cria esse elo de amizade entre os irmãos. Se só tem um filho, cria ele para fazer boas amizades fora de casa. O filho tem que ter um norte. Qual é o tipo de amigo que é bom e você tá vendo que teu amigo tá usando droga? Tá. Se você andar com ele, provavelmente ele vai chegar um momento que você vai acabar usando também. Então escolha bem as suas amizades. Você não precisa ser inimigo daquele que tá usando droga, mas não pode ficar andando junto porque você não compartilha do mesmo gosto que ele. Se uma polícia para, minha mãe sempre ensinou isso e eu sempre passei isso adiante. Se a polícia parar a gente na rua, tiver eu e uma amiga ela tá usando um cigarro, uma droga, que seja. Se a polícia parar, vai achar que é só ela que usa ou vai achar que eu também estou usando? Então, os amigos a gente também tem que selecionar bem. Saber aqueles que são bons amigos para andar junto.